Fala galera do Santo Agostinho, Bernardo, como vocês já repararam, para falar um pouco sobre nosso conteúdo pendente, nossos novos conteúdos e nossos planos. Primeiramente, alguns informes. Segundo diretrizes da nossa coordenação, as redações agora vão ser quinzenais. O que isso significa? A cada 15 dias você vai fazer a redação seguindo exatamente o nosso programa de redações entregues. Então, a gente já está indo para a nossa terceira semana sem aula. Você vai calcular uma semana sim, uma semana não, para entregar essa redação. Então, nesse exato momento, você vai ter que estar fazendo a sua segunda. Você vai pegar essas redações e você vai acumulá-las em casa. Você não tem como entregar na escola, a gente não tem como entregar para o corretor, e por enquanto a diretriz você vai acumular as redações em casa, e assim que as aulas voltarem, se Deus quiser logo voltarão, vocês vão entregar essas redações para a gente poder fazer a correção automática e normalizar todo esse processo. Acredite, a gente vai normalizar tudo, e esse ano vai ser o ano mais impactante dentro da sua formação educacional. Você vai aprender muito, se superar muito, anota isso. Bom, só para revisar, redações quinzenais, né? Então você vai pegar desde a primeira semana que a gente está sem aula e vai quinzenalmente fazendo, e vai fazendo o cálculo. Bom, vamos lá. A gente conversou na aula passada sobre a temática tese. E a temática tese nos é uma das temáticas prioritárias para se aprender com complexificação o que é escrever bem uma redação. Quando você não entende bem tese, existe um efeito cascata gigantesco, que é que, sem a compreensão de fato da ideia de tese, não tem como você entender o que se faz depois da tese. Por quê? Porque argumentar nada mais é do que defender tese. Portanto, é como se a gente tivesse um curso em que você tivesse que vender um produto e a tese é o produto. Simples assim. Bom, falar que tese é o seu posicionamento, é o ponto de vista, a gente já sabe. Mas não foi bem essa a nossa perspectiva na aula passada. O que a gente se dedicou a estudar é como fazer. Como fazer, porque a gente vai trabalhar o como fazer em todas as partes do texto. Por isso que o nosso método chama-se a teoria das partes. A gente vai pegar a introdução e minuciosamente pegar todas as partes dela, como a gente já viu no início do curso. Como citar, como trazer contexto espaço-temporal, quais verbos utilizar, como descrever o problema, quais são as palavras para isso. E depois a gente pegou a tese. Você recebeu um material teórico. Nesse material teórico você tem os 7 tipos de tese sendo muito do bem alicerçados. Só para fazer um resuminho, a gente estudou a tese número 1, que é as causas de um problema. A persistência da violência constrói-se como produto da inaplicabilidade das leis e de um Estado ineficiente. A causa 2, você aprendeu a como acabar com o problema, a superação, o enfrentamento da fome correlaciona-se intimamente... viajei. A 2 é a superação do problema, que eu estou tendo que decorar todas as teses aqui, às vezes é difícil. A fome deve ser superada, já vista promover deslegitimação de direitos e opressão sujeitos. Tese 2, a superação do problema. Tese 3, o culpado do problema. Só você pegar a tua folha que tem tudo aí, vai lendo, revisão rápida. Então você fala, por exemplo, que a fome é um produto de uma inação do Estado devido a determinados fatores, em que você vai ficar explicando por que o Estado tem relação com a fome, por isso que é a causa do culpado do problema. Tese 4, a relevância de uma questão. Você pega uma determinada questão necessária, diz que ela é relevante para alguma coisa e vai dizer por que é relevante. É relevante você criar uma plataforma de ensino à distância na contemporaneidade, haja vista a possibilidade do coronavírus aparecer, etc. Tese 5, por que melhorar, por que aprimorar determinado ente, determinada coisa. O SUS é relevante, deve ser aprimorado devido a tais fatores. Então você vai ficar tentando convencer o cara sobre razões para melhorar, para se investir, para se incrementar determinada questão. Tese 6, a tese modal, é aquela tese que você acha, é uma obviedade que você vai ter que atuar
diante de uma questão problemática, você propõe maneiras de atuação e se dedica ao longo da redação inteira para justificar por que aquela determinada situação é uma boa situação. Tese modal, por favor não confundir com proposta de intervenção. Vale a pena rever a aula longuíssima que a gente já mandou na semana passada. E a tese 7, empecilhos de um problema. Nessa tese 7, você diz que algo deve ser melhorado, aprimorado, combatido, sei lá. Uma atuação sobre o problema deve ser implementado. E aí você vai falar que, embora seja indubitavelmente necessária a superação, o enfrentamento, o incremento, o aprimoramento de tal temática, essa temática encontra empecilhos, entraves, desafios. Tema da redação do Enem do surdo, né? A inclusão educacional dos surdos faz-se indubitavelmente necessário, embora encontre em um estado ausente, em uma população ignorante, preconceituosa, empecilhos para que se estabeleça. Então essas eram as 7 teses que a gente estudou. Isso é só no primeiro momento, porque daqui a pouco a gente vai começar a estudar as possibilidades de tese para redações abstratas. Outra leitura de texto, né, que a gente vai estudar no meio do ano, no final do ano, bem mais legal, inclusive. Bom, outra coisa muito importante, gostaria de ressaltar que escolhido a tese, você tem que sempre partir da pressuposição que a tese, ela também projeta a redação no tempo e o espaço. E o que vem a ser a projeção no tempo e no espaço? Toda vez que a gente recebe uma questão problemática qualquer, como por exemplo, a violência urbana, e aí você tem a violência urbana como uma questão problemática a ser analisada, você precisa entender que todo problema possui 3 eixos temporais inequívocos. Isso é uma obviedade temporal, isso é uma questão muito necessária para você compreender. Então vamos lá, a gente pega um tema, violência. Esse tema violência, por ser um tema, deixa eu pegar aqui alguma coisa, por ser um tema, ele existe. Então imagina que isso aqui é o tema, violência, e ele existe. Se isso existe, ele tem 3 eixos temporais que vão exercer sobre ele influência inequívoca. Primeira questão: todo elemento existente possui, por sua natureza, fatores motivadores que o geraram. São as causas da existência de uma determinada matéria. Então, se eu penso em, por exemplo, violência, eu tenho como causa da violência a desigualdade social, na minha opinião. Lembrando que redação é uma matéria que a opinião é menos importante do que como você a defende. Então, vamos lá. Eu acredito que a desigualdade social, ela é motivadora da violência. Então, fato gerador, realidade gerada. Eu poderia ficar me dedicando a explicar por que a desigualdade social acontece no Brasil. E eu posso falar sobre modelo fundiário, agrário exportador, posso falar sobre determinadas leis, arranjos políticos, wherever. Caraca, a pronúncia foi ótima. Segunda coisa, eu posso pegar essa minha entidade problemática aqui e começar a pensar o que ela produz. Então, quando eu olho para a violência e falo a violência é uma realidade existente, essa realidade existência gera consequências, como, por exemplo, o medo que muitas pessoas têm de sair de casa. O que gera fobias, paranoias e etc., uma série de problemáticas de ordem psíquica. A violência é uma realidade inequívoca, produto de uma causalidade, produtora de uma consequência. Esse teu medo de sair de casa produz novas consequências, que a gente vai chamar de efeitos da consequência do problema. Então, se você tem medo, né, eu posso falar que isso é um fato gerador de uma depressão, efeito da consequência do problema. Voltando então, problema, causa do problema, causa da causa do problema. Problema, consequência do problema, consequência da consequência do problema, o efeito da consequência do problema. A violência te gera medo e o medo gera depressão, ok? Todo problema ele é uma realidade inequívoca e, portanto, sobre ela eu posso atuar. Então, se eu posso atuar, eu posso propor um modo de atuação, uma maneira de atuação. Violência eu combato, na minha visão, com educação. Então, essa é a minha atuação.
esse modo, obviamente, tem a causa dele. Então, por que eu acredito nesse modo? Porque a violência, como elemento de combate à própria violência, ela produz efeitos colaterais absurdamente engendradores de mais violência. Minha crença exemplar. Então, todo problema eu posso propor uma atitude, me justificar e tentar explicar para você como que eu faço isso. Ou seja, a partir de agora você já compreendeu que todo o processo de criação de tese, ele por sua natureza inequívoca, ele vai também projetar relações temporais. Normalmente, as redações que você faz visam buscar causas, consequências ou caminhos para você atuar diante desse problema. Mas isso não é uma, de fato, novidade, porque quando você pega todo o material de discussão de tema que você recebeu desde o início do ano, ele todo foi pensado dessa forma. Para cada tema, para cada questão problemática, além de referências, textos de apoio, elementos para serem analisados, eu coloquei para vocês como pensar causas, consequências e caminhos para esse problema. Cabe a você explicá-los, cabe a você relacionar. Se eu afirmo que a desigualdade social ela é um elemento promotor da violência, cabe a você explicar qual a relação entre desigualdade e violência. Essa é a meta da sua redação. Mas isso e outros cases a gente encontra nas suas redações. Foi uma alegria estar aqui nesse pequeno e curto vídeo de apresentação para que a gente comece a alicerçar as bases para o nosso conteúdo de fato entrar no ápice dele quando a gente começar a estudar argumentação. Mas nesse momento eu preciso que você fique PhD nos materiais iniciais. Eu quero que na próxima aula você compreenda inequivocamente como fazer todo o primeiro parágrafo, inclusive já deixando pré-pronto o encaminhamento do texto. Bom, quando você entende bem o primeiro parágrafo, tudo anda mais fácil a partir de agora. Foi uma alegria enorme, um beijo no coração de todos e que vocês usem essa quarentena para crescerem. Uma dica de leitura, gostaria de sugerir a todos vocês que leiam o livro 1984 de George Orwell, que será o livro base para a redação da UERJ esse ano e um dos maiores desafios de redação que a gente já teve. Leiam esse livro, né? O filme é bom, o filme mais novo, mas o livro é muito melhor, porque é um livro reflexivo, então a graça do livro é você ficar vendo o que o personagem pensa. No filme você não consegue ler, porque ele está pensando. Então leiam o 1984 e quando acabar ele eu vou dar mais umas dicas interessantes de leitura, como por exemplo o livro Fahrenheit 451, Admirável Mundo Novo, Laranja Mecânica, o filme dá conta, é bem legal também e é muito parecido com o livro, e O Senhor das Moscas. Cara, se vocês lerem esses 5 livros nessa quarentena, a quarentena terá sido de grande valia para a sua capacitação psiconeural. Eita caraca! Um grande abraço a todo mundo, fique com Deus, nos vemos muito em breve. Valeu!